Y, y entonces vamos a tener otro tiempo ahora para escuchar la palabra del Señor de parte del pastor Vanoir Torres. Vanoir es de Brasil, de allá de Minas Gerais. Y bueno, no necesito tanto presentarlo. Ustedes, creo que la mayoría le conocen. En Venezuela tenemos un gran aprecio para él y una gran gratitud a Dios porque él ha sido de mucha bendición para nosotros en la convención, en la obra misionera, apoyando los campamentos de misioneros y para muchos. Así que el pastor Vanoir Torres, cuando estábamos pensando en hacer el congreso de discipulado y quién íbamos a invitar, queríamos a alguien también con ese corazón fiel y ese que nos podía enseñar y animar a continuar adelante en esta tarea. Y el primero que estaba en nuestra mente y en nuestro corazón era él. Así que, pastor Vanoir, el tiempo es suyo. Usted puede presentarnos a la persona que va a acompañarle, ¿verdad? Okay. En la traducción y todo eso. Listo. Okay. Quero pedir à missionária Carla para que abra o seu microfone. Quiero pedir a la misionera Carla para que abra su micrófono. É uma alegria muito grande para mim poder estar neste congresso de discípulos fiéis. Es una alegría muy grande para mí estar en este congreso de discípulos fieles. E, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, porque falar sobre fidelidade é um desafio. Y al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande porque hablar acerca de fidelidad es un reto. Eu quero agradecer pela vida da missionária Carla. A missionária Carla, ela é missionária em Medellín, na Colômbia, pela Junta de Missões Mundiais. Me gustaría agradecer por la vida de la misionera Carla. La misionera Carla es misionera en Medellín, Colombia, por la Junta de Misiones Mundiales. É casada com o pastor William. Es casada con el pastor William. E eu tive o privilégio de estar com eles num congresso dos jovens ali na cidade de Medellín. Y yo tuve el privilegio de estar con ellos en un congreso de jóvenes en la ciudad de Medellín. E eu cheguei ontem da cidade de Cartagena. Y yo acabo de llegar de la ciudad de Cartagena, onde estive no congresso das famílias pastorais da Federação do Caribe. donde estuve en el congreso de las familias pastorales de la Federación de Caribe. E eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores colombianos, que alguns estão conosco aqui nesta noite também. Y yo quiero agradecer a Dios por la vida de nuestros pastores colombianos, porque algunos están con nosotros aquí en esta noche también. A nossa missionária Carla é mestranda em tradução e interpretação. Nuestra misionera Carla estudia maestría en traducción e interpretación. Então, quero dizer ao Dr. Eliazar Bermudes que a missionária Carla pode ser uma bênção no ministério de discipulação. Entonces, me gustaría hablar con el pastor Eliazar Bermúdez, que la misionera Carla puede ser una bendición en el ministerio de discipulación. Eu quero dizer aos meus queridos amigos, pastores, irmãos venezuelanos, Me gustaría decir a mis queridos amigos, pastores y hermanos venezolanos, que eu tenho muita saudade de vocês. que yo les extraño mucho. Eu desejaria ter estado pessoalmente aí, Desearía haber estado en persona con ustedes, mas não foi possível por causa da pandemia. pero no es posible a causa de la pandemia. Deus me deu o privilégio de conhecer os irmãos através do acampamento dos missionários. Dios me dio el privilegio de conocerles por medio del campamento de los misioneros, Quando então o pastor Carlos Rodrigues era o diretor de missões da Convenção Venezuelana. cuando Pastor Carlos Rodríguez era el director de misiones de la Convención Venezolana. E aí então nós criamos esta boa relação de vários anos indo à Venezuela. Entonces nosotros establecemos esta buena relación de muchos años yendo a Venezuela. E eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus pela vida do pastor Eliazar e pela sua ampla visão em relação à formação e treinamento de líderes. Yo quiero una vez más agradecer por la vida del pastor Eleazar y por su amplia visión acerca de la formación y entrenamiento de líderes. Nós estamos orando para que o seu material seja traduzido também para o português. Estamos orando para que tu material sea traducido también para portugués. Eu já quero aí
incentivar a nossa missionária Carla a nos ajudar nesse sentido. Y ya quiero incentivar a la misionera Carla que nos colabore en este sentido. Vai ser de grande bênção também para o Brasil receber este material. Será de gran bendición también para Brasil recibir este material. Nesta noite, queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido. En esta noche me gustaría compartir con ustedes un texto muy conocido. Por certo, ele é o texto áureo, é a referência para o discipulado. Este texto es importante, es la referencia para el discipulado. Aqui está, na verdade, um mandamento deixado pelo Senhor. Aquí está un mandamiento dejado por el Señor. Ele não está fazendo um pedido, ele está nos dando uma ordem. Él no nos está haciendo un pedido, Él nos está dando un orden. E então vamos abrir neste texto mais uma vez. Entonces vamos a abrir una vez más en este texto. Porque eu tenho certeza que no decorrer das oficinas que vocês estão fazendo, dos workshops, vocês já, por certo, leram esse texto algumas vezes. Porque estoy seguro que en los talleres que ustedes están participando, ustedes ya leyeron este texto. Abram comigo Mateus, capítulo 28. Abran en Mateo 28, 18 a 20. 18 hasta el 20. Nós somos discípulos fiéis. Nosotros somos discípulos fieles. Eu creio nisso. Yo creo en esto. E nós fomos salvos para fazer discípulos. Y nosotros hemos sido salvos para ser discípulos. E esse texto vai trazer esta referência para as nossas vidas. Y este texto nos va a traer esta referencia a nuestras vidas. A irmã Carla vai ler esse texto para nós. El texto dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amém. Vamos orar? Vamos a orar. Querido Deus e Pai, Querido Dios y Padre, nós te agradecemos por este momento. nosotros te agradecemos por este momento. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Que esse congresso nos desperte, nos capacite Que este congreso nos despierte y nos capacite para darmos continuidade à tua obra. para dar continuidad a tu obra. Que a tua igreja seja relevante na terra. Que tu iglesia sea relevante en la tierra. Que possamos ser e fazer discípulos. Que podamos ser y hacer discípulos. Que a tua palavra agora penetre os nossos corações. Que tu palabra ahora penetre en nuestros corazones. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém e amém. Amén y amén. Queridos, diante do primeiro desafio de ir e anunciar Cristo às pessoas, Queridos, delante del primer desafío de ir y anunciar Cristo a las personas, precisamos mais do que urgente compreender que o processo de crescimento em Deus está diretamente ligado ao fato de a pessoa nova convertida ser inserida na igreja de um modo eficaz. necesitamos más que urgentemente comprender que el proceso de crecimiento en Dios está directamente aferrado al hecho de que la persona nueva convertida ser incluída en la iglesia de modo eficaz. Sabemos que quando vamos anunciando o Evangelho de Cristo, Sabemos que cuando nosotros vamos anunciando el Evangelio de Cristo, é Deus que tem o poder de salvar o pecador, es Dios quien tiene el poder de salvar al pecador, de abrir os olhos para que veja a salvação. de abrir sus ojos para que vea la salvación. Mas somos nós que devemos ir e falar. Pero somos nosotros quienes debemos de ir y hablar. O nosso papel é levar a palavra até o ouvido. Nuestro rol es llevar la palabra hasta el oído. E o Espírito Santo traz do ouvido ao coração. Y el Espíritu Santo lleva del oído al corazón. Então, nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Entonces nosotros necesitamos anunciar la palabra de Dios. Nós precisamos fazer com que as pessoas abram os seus olhos para ver a salvação. Nosotros necesitamos hacer con que las personas vean la salvación. Agora que a pessoa está salva por Deus em Cristo, Ahora que la persona está salva por Dios en Cristo, ela precisa ser discipulada. ella necesita ser discipulada. Isto é, ser treinada em amor
O sea, ser entrenada en amor, ser orientada nos caminhos da nova vida com Cristo. ser orientada en los caminos de la nueva vida con Cristo. E para isso espera-se que o discipulador seja uma pessoa idônea, Y para esto, espérase que el discipulador sea una persona idónea, seja uma pessoa fiel sea una persona fiel e com uma vida devidamente tratada. y con una vida debidamente organizada. Por isso, salvos somos para fazer discípulos. Por eso somos nosotros salvos para ser discípulos. Ou seja, não pode discipular uma Ou nova seja, vida se não for um salvo de verdade. O sea, no se puede discipular una nueva vida si uno no es salvo en verdad. E aí eu destaco três coisas, Y entonces destaco tres cosas à luz do texto que nós lemos. a la luz del texto que leímos. Toda vez que nós lemos um texto, nós precisamos radiografar o texto. Toda la vez que nosotros leímos un texto, nosotros tenemos que hacer una radiografía del texto. Precisamos saber o que está por trás do texto Necesitamos saber qué es lo que está por detrás del texto e aplicar isto para as nossas vidas. y aplicar esto en nuestras vidas. Então, nós somos salvos para fazer discípulos. Entonces nosotros somos salvos para ser discípulos. A primeira verdade que eu vejo aqui, La primera verdad que yo veo aquí, que uma ordem é dada. que un orden es dado. Veja o versículo 19, fazei discípulos. Ve el versículo 19, haced discípulos. Ide e fazei discípulos. Id y haced discípulos. Essa é uma verdade inquestionável. Esta es una verdad incuestionable. Não existe uma segunda opção. No hay una segunda opción. Não existe uma decisão pessoal de cada salvo em não fazer. No existe una decisión personal de cada salvo en hacer o no hacer discípulos. Fala-se muito em nossas igrejas Creo que hay un micrófono que está abierto y eso de pronto está cortando la predicación. Está saliendo Sí, Ok. muchas gracias. Creio que agora resolvemos o problema da comunicação. Creo que ahora solucionamos el problema de comunicación. Um discipulador precisa ser um bom comunicador. Un discipulador necesita ser un buen comunicador. E quando há ruído na comunicação, realmente dificulta. Y cuando hay un ruido en la comunicación, esto hace más difícil. Mas com isso nós vamos aprendendo. Pero nosotros vamos aprendiendo. E no processo de fazer discípulos, nós vamos viver momentos como esses. Que en el proceso de ser discípulos vamos a vivir momentos como estos. Às vezes vai ser necessário algumas interrupções. A veces van a ser necesarias algunas interrupciones. Alguns ruídos vão acontecer no meio do caminho. Algunos ruidos van a suceder en la mitad del camino. Mas nós não podemos desistir. Pero no podemos desistir. Porque fazer discípulos não é uma escolha, fazer discípulo é um mandamento. Porque hacer discípulos no es una elección, es un mandamiento. Fala-se muito em nossas igrejas Háblase mucho en nuestras iglesias. terem as portas da frente abertas para entrar as pessoas. Tener las puertas de adelante abiertas para que las personas entren. Mas eu pergunto para você, Pero yo te pregunto a ti, a porta da frente da sua igreja está aberta, sim ou não? ¿la puerta de tu iglesia, la puerta de adelante de tu iglesia está abierta, sí o no? Mas a outra pergunta que eu te faço, Pero te hago otra pregunta. como está a porta dos fundos da sua igreja? ¿Cómo está la puerta de atrás de tu iglesia? As pessoas estão entrando pela porta e saindo pela porta dos fundos ou elas estão permanecendo na igreja? ¿Las personas están entrando por la puerta de adelante y saliendo por la puerta de atrás o ellas están permaneciendo en la iglesia? Se elas estão saindo pela porta dos fundos, é porque está faltando o discipulado. Si ellas están saliendo por la puerta de atrás es porque está faltando el discipulado. Se elas estão saindo porque elas não estão sendo conectadas no corpo. Si ellas están saliendo es porque ellas no están siendo conectadas al cuerpo. Se elas estão saindo, é porque elas estão olhando os membros e não existe relacionamento entre as pessoas. Si ellas están saliendo es porque no hay relación entre las personas. Hoje é muito triste observarmos em algumas igrejas Hoy es muy triste observar en algunas iglesias que as pessoas entram e saem da igreja, elas não são observadas, elas não são cumprimentadas, elas não são amadas. que las personas entran y salen de las iglesias y ellas no son observadas, ellas no son saludadas, ellas no son amadas.
Queridos, nós somos o povo conhecido como ganhadores de almas, Querido, nosotros somos el pueblo conocido como ganadores de almas, mas somos os que mais perdemos pessoas em nossas igrejas. pero somos los que más perdemos personas en nuestras iglesias. Não seria isso talvez a nossa negligência em discipular pessoas no reino de Deus? ¿Será que esto no es fruto de la negligencia que tenemos en discipular personas en el reino de Dios? A ordem dada aqui no texto é tão clara que dispensa dúvidas. El orden dado aquí en el texto es tan claro que no deja dudas. O mestre diz: fazei, El maestro dice, façam discípulos. haced discípulos. O tom da expressão é mais do que o imperativo. El tono de la expresión es más que un imperativo. É mais do que o imperativo que Cristo deixou para nós como salvos. Es más que un imperativo que Cristo ha dejado para nosotros como salvos. Aliás, Cristo disse Además, Cristo ha dicho em Lucas 14, 26, en Lucas 14, 26, se alguém vier a mim si alguno viene a mí e não aborrecer a seu pai, mãe e mulher, y no aborrece a su padre y madre y mujer e filhos e irmãos, e hijos y hermanos e irmãs, y hermanas, e ainda também a sua própria vida, y aún también su propia vida, não pode ser meu discípulo. no puede ser mi discípulo. O fazer discípulo exige que cada salvo a renúncia. El hacer discípulo exige de cada salvo renuncia. Será que você tem renunciado? ¿Será que tú has renunciado? O ato de discipular alguém, El hecho de discipular a alguien, de treinar, é tão precioso de entrenar a alguien está tan lleno de gracia que Jesus chega a dizer que devemos abrir mão das nossas próprias prioridades. que Jesús nos llega a decir que debemos de dejar a un lado nuestras propias prioridades. Na verdade, meus irmãos, Pero en realidad, hermanos, nós não temos prioridades. nosotros no tenemos prioridades. A prioridade é a do Senhor. La prioridad es la del Salvador. Ele tem pressa em nos usar como instrumentos dele. Él tiene prisa en usarnos como sus instrumentos. E ele quer usar as nossas vidas para investirmos isso na vida das outras pessoas. Y Él quiere usar nuestras vidas para invertir en la vida de otras personas. Por isso que Cristo usa a expressão Por eso Cristo utiliza la expresión e não aborrecer a. y no aborrece a. Isto significa Esto significa que o salvo deve amar menos, que el salvo debe amar menos. ou seja, se não estivermos prontos para deixar os nossos interesses em segundo plano, O sea, si no estamos listos para dejar nuestros intereses en segundo plano e nos sentarmos para primeiro sermos discípulos dele, y primero ser discípulos de Él, não teremos condições para discipular alguém. no vamos a tener condiciones de discipular a nadie. Se o discípulo é um discípulo fiel, Si el discípulo es un discípulo fiel, primeiro ele tem que ser fiel a Deus. primero él debe de ser fiel a Dios. Ele tem que se submeter à vontade de Deus. Él debe someterse a la voluntad de Dios. E submissão está debaixo da missão. Y su misión está bajo la misión. É saber que tem alguém que controla a missão. Es saber que hay alguien que controla la misión. Por isso que a missiologia vai tratar a missão como missio Dei. A missão é de Deus. Por eso misiología va a tratar misión como missio Dei, misión de Dios. Deus é o Senhor da missão. Dios es el Señor de la misión. E nós servimos ao Senhor da missão. Y nosotros servimos al Señor de la misión. Guardem uma frase. Guarden una frase. Não é a igreja cristã que tem uma missão, No es la iglesia cristiana que tiene una misión, mas é a missão cristã que tem uma igreja. pero es la misión cristiana que tiene una iglesia. Nós precisamos colocar os nossos interesses em segundo plano. Nosotros necesitamos poner nuestros intereses en segundo plano. É isso mesmo, aqui está uma condicionante. Esto es, aquí está una condicionante. Se não tivermos pronto como Maria Si no estamos listos como María para aprender dele, para aprender de Él,
Como discipularemos alguém se o nosso coração for o coração de Marta? ¿Cómo vamos a discipular a alguien si nuestro corazón es como el corazón de Marta? Então, a ordem acima é indubitável. A ordem é clara. Entonces, la orden es clara. Fazei. Haced. Isso significa ação. Esto significa acción. Um discípulo fiel não pode ficar estático, parado. Un discípulo fiel no puede quedar parado. Não tem como fugir. No hay como ir. Nós temos que gastar as nossas vidas na vida de alguém. Nosotros debemos de gastar nuestras vidas en la vida de alguien. Porque as verdades do reino promovem cura, vida e esperança. Porque las verdades del reino promueven sanación, vida y esperanza. E devemos transmiti-las aos outros pelo discipulado. Y debemos de transmitirlas a otros por medio del discipulado. Você não tem como fugir. Tú no tienes como ir. Se o Senhor escolheu você e Ele escolheu a todos nós, si el Señor te ha escogido a ti como ha elegido, ha escogido a todos nosotros, nós não temos como fugir. nosotros no tenemos como ir. O resultado da fuga é a queda. El resultado de huir es la caída. Basta estudarmos a vida do profeta Jonas. Es solamente estudiar la vida del profeta Jonás. É o livro mais missiológico da Bíblia. Es el libro más misiológico de la Biblia. Deus queria que ele se relacionasse com os assírios. Dios quería que él se relacionara con los asirios. Ele tinha que falar ao povo de Nínive. Él debería hablar al pueblo de Nínive. Ele sabia que Deus era o Deus criador, sustentador de todas as coisas. Él sabía que Dios era el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Mas ele não conseguia compreender como esse Deus amava um povo como o povo de Nínive. Pero él no lograba entender cómo este Dios amaba a un pueblo como el pueblo de Nínive. Porque amor é atitude. Porque amor es actitud. Amor, nós não escolhemos a quem amar. Amor, nosotros no elegimos a quien amar. Nós temos que amar a todas as pessoas. Nosotros tenemos que amar a todas las personas. Jonas precisou pagar um alto preço para compreender isto. Jonas tuvo que pagar un alto precio para entender eso. Ele pagou um alto preço para descobrir que ele precisava ser fiel. Él pagó un alto precio para descubrir que él necesitaba ser fiel. Quando você não é um discípulo fiel, Cuando tú no eres un discípulo fiel, o resultado também é a queda. el resultado también es la caída. Então, obedeça ao Entonces, Senhor. obedezca al Señor. Ele está dando uma ordem. Él te está dando un orden. Discípulos fiéis Discípulos fieles fazem discípulos. hacen discípulos. Há uma segunda coisa que esse texto nos mostra. Há una segunda cosa que este texto nos muestra. A primeira coisa eu disse, a ordem dada. La primera cosa que he dicho es el orden dado. Fazei discípulos. Haced discípulos. Agora eu quero falar a segunda coisa, que é a abrangência da ordem. Ahora quiero decirles la segunda cosa que es el alcance del orden. O texto vai dizer de todas as nações. El texto va a decir de todas las naciones, a todas las naciones. Aqui está uma declaração que nos envia lá para o Antigo Testamento. Aquí está una declaración que nos va a transportar allá para el Antiguo Testamento. Quando diz Gênesis 12:3, Cuando en Génesis 12:3 dice, em ti serão benditas todas as famílias da terra. serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No início de tudo, En el inicio de todo, o próprio Deus fez uma promessa linda a Abraão. el propio Dios ha hecho una promesa hermosa a Abraham. Através dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Por medio de él, todas las familias de la tierra serían benditas. Se em Cristo Si en Cristo os judeus esperavam ser apenas eles os herdeiros da bênção, los judíos esperaban ser solamente ellos los herederos de la bendición, aqui o texto Jesus deixa claro para os salvos, aquí en el texto Jesús nos deja claro a los salvos, para os seus discípulos, para sus discípulos, que o alcance da missão dele é todo mundo, que el alcance de su misión es para todo el mundo, é para todos os povos, es para todos los pueblos, é para todas as tribos, para todas las tribus, é para todos os reinos para todos los reinos e para todas as nações. y para todas las naciones. Nós precisamos compreender a abrangência da ordem. Nosotros necesitamos entender el alcance del orden.
Que maravilha vocês na Venezuela terem condições de ter este material de discipulado. Qué maravilla ustedes en Venezuela tener este material de discipulado. Eu sei que esse material já chegou à Colômbia Yo sé que este material ya ha llegado a Colombia e tem chegado em outras partes. y también está llegando a otras partes. Mas tem muitos lugares que as pessoas não têm acesso sequer a uma porção da palavra de Deus. Pero hay muchas partes en el mundo que las personas no tienen siquiera una porción de la palabra de Dios. E a mensagem precisa ser transmitida através de vida na vida. El mensaje necesita ser transmitido por medio de vida en la vida. E é isso que nós precisamos compreender. Y esto es lo que necesitamos entender. Ser um discípulo fiel não é alguém que carrega a Bíblia. Ser un discípulo fiel no es alguien que carga con la Biblia. Ser discípulo fiel não é aquele que conhece a Bíblia, Ser discípulo fiel no es aquel que conoce la Biblia, mas é aquele sim que pratica o que a Bíblia fala e transmite isso a outros. pero es aquel que practica lo que la Biblia dice y transmite a otros. O Senhor requer de nós, como discípulos, nesse tempo, que sejamos fiéis. El Señor pide de nosotros como discípulos en este tiempo que seamos fieles. Deus não faz acepção de pessoas. Dios no hace excepción de personas. O seu amor é incondicional a todos. Su amor es incondicional a todos. Amanhã pela manhã eu vou dar uma aula de estratégia missionária na faculdade aqui. Mañana en la mañana yo voy a dar una clase de estrategia misionera en la universidad aquí. E eu vou falar sobre estratégia missionária na pós-modernidade. Y yo voy a hablar acerca de estrategia misionera en la posmodernidad. Aquilo que nós estamos vivendo no tempo hoje. Aquello en que nosotros hemos vivido en el tiempo presente. Vivemos hoje num mundo chamado no mundo hedonista, no mundo do prazer. Vivimos hoy en el mundo hedonista, en el mundo del placer. Vivemos hoje num mundo líquido, onde os relacionamentos não são sólidos. Nosotros vivimos en un mundo líquido, donde las relaciones no son sólidas. Estamos experimentando o neoateísmo. Estamos experimentando el neoateísmo. Nos ônibus hoje na Inglaterra, as frases estão sendo escritas nos ônibus duvidando de Deus. En los buses en Inglaterra hay frases que son escritas contestando si Dios existe. E esse é o desafio para o tempo de hoje. Y este es el desafío para el tiempo actual. Então, a melhor maneira de pregarmos o evangelho Entonces, la mejor manera de predicar el evangelio é através das nossas próprias vidas. es por medio de nuestras propias vidas. É o Cristo que é visto em nós. Es el Cristo que se ve en nosotros. A leitura da Bíblia precisa ser vista através da sua vida. La lectura de la palabra necesita ser vista por medio de tu vida. Claro, nós sabemos que nem todas as pessoas serão salvas. Claro, nosotros sabemos que ni todas las personas van a ser salvadas, Mas cremos que pero creemos que o amor de Deus foi derramado pelo sangue do seu Filho el amor de Dios ha sido derramado por la sangre de su Hijo, por todas as pessoas. por todas las personas. Isso revela o amor dele. Esto revela el amor, su amor. Quanto a nós, Cuanto a nosotros, que não sabemos quais serão salvos, que no sabemos cuáles van a ser salvados, devemos então ir a todos os lugares, debemos entonces ir a todos los lugares, falar de Jesus a todas as pessoas. hablar de Jesús a todas las personas. Deixa eu te dizer uma coisa. Déjame decirte algo. Hoje, o relacionamento, sobretudo, precisa ser um relacionamento discipulador. Hoy la relación, sobre todo, necesita ser una relación discipuladora. Nós precisamos nos aproximar das pessoas. Nosotros necesitamos acercarnos a las personas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pero déjame decirte una cosa. Não temos que escolher pessoas para discipular. No debemos elegir personas para discipular. O discipulado é para todos El discipulado es para todos que foram salvos que fueran salvos e que ainda serão salvos. y que los que aún van a ser salvos. Porque quando você discipula aqueles que ainda não são salvos, Porque cuando discipulas a aquellos que aún no son salvos, isso você está fazendo evangelismo. esto lo que estás haciendo es evangelismo. Você está anunciando as boas novas através da sua vida. Tú estás anunciando las buenas nuevas por medio de tu vida. Então você começa essa evangelização discipuladora. Entonces tú empiezas esta evangelización discipuladora. Até que isso vai se transformar
num momento onde você vai estar discipulando uma pessoa que já então aceitou a Cristo. Hasta que llegue el punto en que vas a estar discipulando a una persona que sí ya ha aceptado a Cristo. E agora ela vai dizer: Y ahora ella te va a decir, eu sou salvo em Cristo Jesus, yo he sido salvado en Cristo Jesús, mas foi através da sua vida. pero ha sido por medio de tu vida. Então você já parou para pensar na responsabilidade disso? Entonces, ¿ya paraste y pensaste acerca de la responsabilidad de esto? Cristo é o referencial, Cristo es el referencial, mas você também se torna um referencial. pero tú también te vuelves un referencial. Então você precisa ser fiel Entonces, tú necesitas ser fiel para que outros não caiam por causa da sua queda. para que otros no caigan a causa de tu caída. Então nós precisamos compreender que como discípulos precisamos ser fiéis. Entonces, nosotros necesitamos comprender que como discípulos necesitamos ser fieles. Precisamos ser fiéis no trato, Fieles en el trato, precisamos ser fiéis nos nossos relacionamentos, fieles en nuestras relaciones. precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Necesitamos exhalar el buen perfume de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Esta es nuestra responsabilidad. Discípulo fiel é aquele que se mantém conectado 24 horas com o Senhor. Discípulo fiel es aquel que se mantiene conectado 24 horas con el Señor. E há uma terceira coisa. Y hay una tercera cosa. Então a primeira nós vimos, Entonces, la primera que miramos nos foi dada uma ordem, fazer discípulos. es que nos fue dado un orden a ser discípulos. A segunda coisa que nós vimos, La segunda cosa que miramos, a abrangência da ordem a todas as nações. el alcance del orden a todas las naciones. E agora a terceira coisa que nós vamos ver Y ahora la tercera cosa que vamos a ver é o resultado desta ordem. es el resultado del orden. O versículo 19 diz: El versículo 19 dice, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fica mais fácil compreender Es más fácil comprender se pensarmos que quando obedecemos à ordem de um superior absoluto si pensamos que al obedecer a la orden de un superior absoluto e que este sabe o que está ordenando, y que éste sabe qué es lo que está ordenando, vamos também ver os feitos de tal ordem cumprida. vamos también poder ver los hechos de tal orden al ser cumplida. Aqui está a recompensa da expressa ordem fazei discípulos. Aquí está la recompensa del orden dado a ser discípulos. Eles sendo levados ao batismo, Ellos siendo llevados al bautismo, ao ato público de fé, al acto público de fe, onde serão vistos por demais pessoas donde van a ser vistos por muchas personas, por E otras personas, e vão testemunhar que elas aceitaram a Cristo através de um relacionamento discipulador. que van a testificar que ellos aceptaron a Cristo por medio de una relación discipuladora. E aí, então, essa é a base para a multiplicação. Y esta es la base de la multiplicación, Porque as pessoas vão ver Cristo na outra, porque las personas van a ver Cristo en otras, vão ouvir os seus testemunhos. van a escuchar sus testimonios. A porta dos fundos vai estar fechada. La puerta de atrás va a estar cerrada. Elas vão querer permanecer. Ellos van a desear permanecer. A coisa mais feliz para um discipulador é ver o resultado da ordem. La cosa más feliz para un discipulador es ver el resultado del orden. É por isso que a Bíblia diz que existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Es por eso que Jesús dice que la Biblia dice que existe una fiesta en el cielo cuando el pecador se arrepiente. Se o céu tiver o lado mineiro, vai ter muito pão de queijo. Si en el cielo hubiera un lado minero, va a haber mucho pan de queso. Se tiver um lado venezuelano, vai ter muitas arepas. Si hay un lado venezolano, hay muchas arepas. Mas o que importa é que vai ser uma grande festa. Pero lo importante es que será una gran fiesta. E imagina, se a Bíblia fala que tem uma festa no céu quando um pecador se arrepende, Si la Biblia habla que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, se isso alegra tanto o coração de Deus, si esto alegra tanto el corazón de Dios, guarde uma coisa. guarde una cosa. Você foi criado para alegrar o coração de Deus. Tú has sido creado para alegrar el corazón de Dios. E quando você não discipula,
Y cuando tú no discipulas, quando você não está sendo um fiel discípulo, cuando no estás siendo un fiel discípulo, você está entristecendo o coração do Salvador. tú estás poniendo triste el corazón del Salvador. Mas quando um discipulador Pero cuando un discipulador se torna um outro discipulador, se vuelve otro discipulador, isso é fruto do crescimento. esto es fruto del crecimiento. E é maravilhoso quando nós vemos os nossos discípulos crescerem. Entonces es maravilloso cuando nosotros vemos nuestros discípulos creciendo. Isso é gratificante. Esto es gratificante. Por isso que é festa. Por eso es fiesta. O velho homem é sepultado El viejo hombre es sepultado. e surge um novo homem. El viejo hombre es enterrado y surge un nuevo hombre. Agora, esse homem novo que surge foi discipulado por você. Ahora este nuevo hombre que surge fue discipulado por ti. A referência que ele tem no relacionamento pessoal é com você. La referencia que tiene él en la relación personal es contigo. É por isso, queridos líderes presentes nesse encontro, Es por eso, queridos líderes que están presentes en este encuentro, cuidado com a sua vida. cuidado con tu vida. Seja um discípulo fiel, Sea un discípulo fiel para que você possa ver o resultado desta ordem. para que puedas ver el resultado de esta orden. Porque é um privilégio Porque es un privilegio fazer parte deste processo hacer parte de este proceso da transformação na vida de alguém. de la transformación en la vida de alguien. A pergunta que é feita, La pregunta que es hecha, ou seja, a pergunta que precisa ser feita, o sea, la pregunta que es necesaria ser hecha, qual é o sentido da sua vida? ¿cuál es el sentido de tu vida? Se fomos salvos e não fazemos discípulos, Si somos salvados y no hacemos discípulos, somos negligentes e não temos razão para estarmos na presença de Cristo. somos negligentes y no tenemos razón para estar en la presencia de Cristo. Desculpe-me se essa expressão é muito forte, Perdóname si esta expresión es muy fuerte, mas ela é verdadeira. pero ella es verdadera E eu vou repeti-la mais uma vez. y yo la voy a repetir una vez más. Se fomos salvos e não fazemos discípulos, Si somos salvados y no hacemos discípulos, somos negligentes e não temos razão para estarmos na presença de Cristo. somos negligentes y no tenemos razón para estar en la presencia de Cristo. Nossa salvação é graciosamente um dom de Deus por intermédio do seu Filho. Nuestra salvación es un don de Dios por su gracia por intermedio de su Hijo. Mas a nossa tarefa fazer multiplicar o número de discípulos. Mas nuestra tarea es hacer multiplicar el número de discípulos. Mais do que nunca nós precisamos cumprir esta ordem do mestre. Nosotros urgentemente necesitamos cumplir esta orden del mestre, del Talvez maestro. nós precisemos renunciar coisas De pronto nosotros necesitemos renunciar a ciertas cosas para poder discipular. para poder discipular. Ou precisamos entender que fazer discípulos de todos os lugares envolve aceitar todos os tipos de pessoas. O necesitamos entender que hacer discípulos a todos los lugares involucra aceptar todo el tipo de gente. Porque toda pessoa é um potencial, é um discípulo em potencial. Porque toda persona es un discípulo en potencial. Só para sua reflexão. Só para tu reflexión. Quantas pessoas do seu relacionamento discipulador já foram batizadas? ¿Cuántas personas de tu discipulado, de tu relación discipuladora han sido bautizadas? E você foi responsável por isso? ¿Y tú has sido responsable de esto? Quantas pessoas foram batizadas porque você conduziu essa pessoa até Cristo? ¿Cuántas personas han sido bautizadas porque tú has conducido a estas personas hasta Cristo? Sabemos que o processo de fazer discípulos envolve uma entrega total. Sabemos que el proceso de hacer discípulos involucra una entrega total. E o maior modelo disso é o próprio Jesus. Y el mayor modelo de esto es el propio Jesús. E ele fez algumas coisas. Y él ha hecho algunas cosas. Ele, como modelo de discipulado, ou de Ele como- discipulador, Él como modelo de discipulador, ele deu exemplo. él dio el ejemplo. A Bíblia diz que ele foi para a Galileia pregar o evangelho. La Biblia dice que él fue a Galilea a predicar el evangelio. Ele mandou os seus discípulos pregar o evangelho, mas ele pregou.
Él mandó que sus discípulos predicaran el evangelio, pero él predicó. Você não pode pedir às outras pessoas para pregar se você não prega. Tú no puedes pedir a otras personas que prediquen si tú no predicas. Você precisa dar o exemplo. Tú necesitas dar el ejemplo. O segundo modelo discipulador de Jesus El segundo en el modelo discipulador de Jesús é que ele mentoreou. es que él mentoreó. Ele disse em Marcos 1,17: Él ha dicho en Marcos 1:17, Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesus estava dizendo: Jesús estaba diciendo, Eu pesco homens yo pesco hombres e agora vocês vão pescar homem também. y ahora ustedes van a pescar hombres también. Jesus mentoreou. Jesús mentoreó. Então, primeiro ele deu exemplo, O sea, primero él dio el ejemplo, segundo ele mentoreou, segundo él mentoreó, terceiro ele monitorou, tercero él supervisó, porque ele disse: Eu vos farei pescadores de homem. porque él dijo, yo os haré pescadores de hombres. Jesus estava dizendo: Vocês vão fazer e eu vou estar com vocês. Jesús dijo, ustedes van a hacer, pero yo voy a estar con ustedes. Eu vou monitorar aquilo que vocês estão Yo fazendo. voy a supervisionar lo que están haciendo. Então ele deu exemplo, Entonces él dio el ejemplo, ele mentoreou, él mentoreó, ele monitorou, él supervisó, ele autorizou. él autorizó. Ele agora disse para os seus discípulos: Façam vocês. Él dijo a sus discípulos ahora, hagan ustedes. Se você ler Marcos capítulo 3, versículo 14, você vai entender isso. Si lees Marcos capítulo 3, versículo 14, tú vas a entender esto. Ele designou e disse: Vão pregar. Él estableció y dijo, van a predicar. Agora vocês vão fazer a parte de vocês. Ahora ustedes van a hacer la parte que les corresponde. E aí então ele multiplicou. Y entonces él multiplicó. O texto vai dizer que ele passou a enviá-lo de 2 em 2. El texto va a decir que él comenzó a enviarlos de 2 en 2. Então, ele deu exemplo, Entonces él dio ejemplo, ele disse: Eu faço. él dijo, yo hago. Ele mentoreou, Él mentoreó, ele disse: Eu faço e você está comigo. él dijo, yo hago y ustedes están conmigo. Ele monitorou, Él supervisionó, ele disse: Vocês vão fazer e eu vou estar com vocês. él dijo, ustedes van a hacer y yo voy a estar con ustedes. Ele autorizou, Él autorizó, ele disse: Façam vocês. él dijo, hagan ustedes. E ele multiplicou. Y él multiplicó. Ele disse: Você vai fazer e outras pessoas vão acompanhar você. Él dijo, tú vas a hacer y otras personas te van a acompañar. O discípulo fiel começa sendo exemplo. El discípulo fiel empieza siendo el ejemplo. Ele está junto com. Él está junto con, Ele caminha com a pessoa. él camina con la persona. Agora, então, ele ensina outra pessoa a fazer. Ahora entonces él enseña a otra persona que E haga. esse processo cresce em multiplicação. Y este proceso crece en multiplicación. Doutor Eliasar, eu sei que meu tempo já terminou, Doctor Eleazar, yo sé que mi tiempo ha terminado, mas eu quero somente concluir. pero yo solamente quiero concluir. Somente depois Solamente después de entregas com renúncia irrestrita de entregados con renuncia irrestricta, é que seremos aptos para discipular pessoas. es que vamos a ser capaces de discipular personas. Agora que sabemos isso, Ahora que sabemos de esto, devemos cumprir a ordem que nos foi dada, debemos cumplir la orden que nos fue dada, com sábio entendimento de que a mesma tem que ser abrangente e ir além da nossa visão. con el sabio entendimiento de que esta orden debe ser con un alcance que va para más allá de nuestra visión humana. Ou seja, O sea, Deus tem planos excelentes para que muitas vezes não vemos nada. Dios tiene planos excelentes para aquellos que muchas veces no logran ver nada. Lembremos-nos das palavras de Deus ao seu profeta. Recordémonos de las palabras de Dios a su profeta. Em 1 Samuel 16:7. En 1 Samuel 16:7. Porque o Senhor não vê como vê o homem, Porque Jehová no mira como lo mira el hombre, pois o homem vê o que está diante dos olhos. pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Porém, o Senhor olha para o coração.
pero Jehová mira el corazón. Isto deve estar sempre em nossas mentes, Esto debe estar siempre en nuestras mentes, pois o amor de Deus é para todos, pues el amor de Dios es para todos, de todas as nações, de todas las naciones, de todas as raças, de todas las razas, e na certeza de que sempre veremos, os resultados da ordem cumprida. en la seguridad de que siempre vamos a ver los resultados de la orden cumplida. Queridos, Queridos, o mundo acompanhou perplexo o estrago causado pelo vírus. el mundo acompañó perplejo el daño causado por el virus, Que dizimou muitas vidas. que devastó muchas vidas. O Covid-19 não apenas decretou uma matança mundo afora, El COVID-19 no solamente ha decretado una matanza por todo el mundo, mas espalhou medo e sofrimento por toda parte. pero también esparció el miedo y el sufrimiento por todas partes. A adoção da conduta de isolamento social La adopción de la conducta de aislamiento social para o enfrentamento ao Covid-19 para el enfrentamiento al COVID-19 gerou uma reação em cadeia que atingiu física e emocionalmente a humanidade. generó una reacción en cadena que afectó físicamente y emocionalmente a la humanidad. O medo e a ansiedade tomou conta das pessoas, El miedo y la ansiedad tomó cuenta de las personas. revelando suas facetas mais egoístas, Dominó a las personas revelando sus facetas más egoístas, esvaziando as prateleiras dos supermercados e farmácias, vaciando las estanterías de los supermercados y farmacias, enquanto outros padeciam nas calçadas sem entender direito o que se passava. mientras otros padecían en las aceras sin entender qué es lo que pasaba. Não obstante, também havia aqueles que espalhavam áudios e vídeos nas redes sociais, No obstante, también habían aquellos que esparcían audios y videos en las redes sociales, cujo conteúdo falacioso provocou ainda mais pânico nos cidadãos. cuyo contenido engañoso provocó aún más pánico en los ciudadanos. O medo, condição natural do ser humano, passa a ser uma arma mortal a partir do momento em que começa a dominá-lo. El miedo, que es una condición natural del ser humano, pasa a ser un arma mortal desde el momento que empieza a dominarlo. Nesse contexto, En este contexto, a igreja de tijolos mantinha suas portas fechadas, la iglesia de ladrillos mantenía sus puertas cerradas, obedecendo às leis, obedeciendo las leyes, aos governos e preservando seus fiéis. a los gobernantes, a los gobiernos y preservando a los fieles. Mas a verdadeira igreja de Cristo não se calou, Pero la verdadera iglesia de Cristo no se cayó, não se omitiu. no se omitió. Os verdadeiros discípulos de Cristo aproveitaram cada oportunidade para demonstrar compaixão, Los verdaderos discípulos de Cristo aprovecharon cada oportunidad para demostrar compasión e oferecer esperança mesmo à distância. y ofrecer esperanza, aunque lejos, aunque de lejos. E é exatamente essa ousadia que se deve esperar dos imitadores de Cristo. Y es exactamente esta osadía que se debe de esperar de los imitadores de Cristo. Ele via o sofrimento estampado na alma Él veía el sufrimiento diseñado en el alma e seguia o encontro da dor humana, y seguía al encuentro del dolor humano, a fim de oferecer libertação definitiva do medo. con la finalidad de ofrecer la liberación definitiva del miedo. Mas, geralmente, Pero generalmente Jesus não andava sozinho. Jesús no caminaba solo. Ele escolheu 12 companheiros de jornada, Él eligió 12 compañeros de jornada que por 3 anos caminharam com ele, dando testemunho dos seus feitos extraordinários. que por 3 años caminaron con él, dando testimonio de sus hechos extraordinarios. Meus irmãos queridos, Mis hermanos queridos, eis o grande desafio das igrejas: es el gran desafío de las iglesias, imitar o Mestre Jesus. imitar el Maestro Jesús. Para sermos imitadores de Cristo, é necessário seguir seus passos Para ser imitadores de Cristo es necesario seguir sus pasos e, consequentemente, fazer discípulos. y consecuentemente hacer discípulos. O discípulo fiel é desafiado a restaurar o compromisso do discipulado individual e coletivo. El discípulo fiel es retado a restaurar el compromiso del discipulado individual y colectivo. Os 12 discípulos de Jesus eram homens comuns,
Los 12 discípulos de Jesús eran hombres comunes e foram usados de maneira extraordinária. que fueron usados de manera extraordinaria. Por isso, não há razão para achar que cada crente não seja capaz de discipular pelo menos uma pessoa. Por eso no hay razón para creer que cada creyente no sea capaz de evangelizar o discipular por lo menos una persona. A sugestão é fazer com que a pessoa discipulada tenha pleno conhecimento de Deus. La sugerencia es hacer con que la persona discipulada tenga el pleno conocimiento de Dios, Para que compreenda também a sua responsabilidade de fazer novos discípulos. para que comprenda también su responsabilidad de hacer nuevos discípulos E assim caminharem juntos na multiplicação de discípulos. y así caminarem juntos en la multiplicación de discípulos. Cada igreja Cada pessoa, iglesia persona, também deve ser engajada no compromisso de plantar pelo menos uma nova igreja. también debe ser involucrada en el compromiso de plantar por lo menos una nueva iglesia. Como o apóstolo Paulo, precisamos entender que a igreja tem como fundamento o próprio Cristo. Como el apóstol Pablo, necesitamos entender que la iglesia tiene como fundamento el propio Cristo. Ou seja, O sea, só conseguiremos imitá-lo se o nosso alvo for a expansão do reino de Deus por meio da oração, solo lograremos imitarlo si nuestro blanco sea la expansión del reino de Dios por medio de la oración, da evangelização discipuladora, de la evangelización da discipuladora, formação de uma boa liderança, de la formación de un buen liderazgo, da plantação de novas igrejas de la plantación de nuevas iglesias e através da compaixão e graça. y por medio de la compasión y gracia. Somente através da oração Solamente por medio de la oración nós vamos abrir o caminho em meio às adversidades. vamos a abrir el camino en medio a las adversidades. Oremos então. Oremos entonces. Dediquemos tempo diante do Senhor. Dediquemos tiempo delante del Señor. Apresentemos a Ele o desejo de nosso coração em sermos suas ferramentas Presentemos a Él el deseo de nuestro corazón en ser sus herramientas para formarmos discípulos para formar discípulos e dissiparmos por meio do Evangelho y disipar por medio del Evangelio todo o medo que ainda escraviza milhares de pessoas. todo miedo que todavía esclaviza millares de personas. Coleman, no seu livro, Coleman, en su libro, O Plano Mestre de Evangelismo, El Plano Maestro de Evangelismo, ele disse o seguinte: él dice lo siguiente: não há necessidade de melhores métodos, no hay necesidad de mejores métodos, e sim de melhores homens e mulheres pero sí de mejores hombres y mujeres que queiram tão somente que deseen solamente que Cristo produza a sua vida neles que Cristo produzca su vida en ellos e através deles, y a través de ellos, de acordo com a sua boa vontade. de acuerdo a su buena voluntad. Homens e mulheres que, Hombres y mujeres que, antes de lançar mão de métodos, antes de echar mano de métodos, se lancem nas mãos de Deus. se echen en las manos de Dios. Homens e mulheres com atitudes estratégicas, Hombres y mujeres con actitud estratégica, mas movidos pelo Espírito Santo. pero movidos por el Espíritu Santo. Que Deus nos abençoe, Que Dios nos bendiga, que possamos compreender que podamos comprender que nós somos salvos para fazer discípulos. que nosotros somos salvos para ser discípulos. Essa foi uma ordem dada. Esta fue una orden dada, Façam discípulos. a ser discípulos. A abrangência da ordem El alcance de la orden de todas as nações. a todas las naciones. O resultado da ordem, El resultado de la orden, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aplicando a ordem, Aplicando la orden, fazendo com que o discipulado seja o sentido da vida do cristão. haciendo con que el discipulado sea el sentido de la vida del cristiano E usando o modelo principal que é Jesus. y usando el modelo principal que es Jesús. Dar exemplo, Dar ejemplo, mentorear, mentorear, monitorar, supervisar, autorizar autorizar e multiplicar. y multiplicar. E sobre todas as coisas, Y sobre todas las cosas,
Entender que Entender que Deus não unge métodos, Dios no unge métodos, ele unge homens Él unge hombres para o serviço da sua glória. para el servicio de su gloria. Que Deus os abençoe. Que Dios les bendiga. Amém. Amém, amém. Amém. Muito obrigado, pastor Eleazar, por este privilégio. Muchas gracias, Pastor Eleazar, por este privilegio. Muito obrigada, missionária Carla, por ser a transmissora da boa comunicação num espanhol exemplar como a brasileira. Muchas gracias, misionera Carla, por ser la transmisora de esta buena comunicación con este español ejemplar a los brasileños. E a todos os presentes nesta sala, 101 participantes. Y a Deus todos los os que están, abençoe ricamente. y a todos los presentes en esta sala, 101 participantes, que Dios les bendiga ricamente. Amém. Amén. Amén, Gracias, amén. Pastor Banoir. Realmente hemos sido edificados, bendecidos por este tiempo y por esta palabra que Dios ha puesto en su corazón y ha tenido la oportunidad para compartirla con nosotros. Nosotros muchas personas, muchos pastores, a veces preguntamos, ¿por qué no hay una multiplicación de discípulos en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿Cuándo va a haber realmente una multiplicación de discípulos, así como quizás siempre lo hemos soñado y siempre lo hemos querido? Yo creo que en este congreso Dios puede tener respuesta para nosotros. Y una respuesta que en el día de hoy nosotros podemos ver es: no hemos sido discípulos fieles. No hemos visto una multiplicación de discípulos porque nosotros no hemos sido discípulos fieles. Y todo comienza con nosotros. Necesitamos ser discípulos fieles. Discípulos fieles al Señor. Y si nosotros somos discípulos fieles al Señor, nosotros vamos a ver en esta generación una multiplicación de discípulos como nunca antes se ha visto en nuestro país, en América y en el mundo entero. Pero como dicen los brasileños, precisa que nosotros seamos discípulos fieles. Y yo creo que ese es el mensaje del Señor para nosotros. Estamos muy agradecidos con Banoir, con la hermana Carla y con todos ustedes, que Dios nos ha bendecido. Nos ha bendecido. Algunos han tenido sus problemas de internet, pero aquí estamos. Gracias a Dios por todo. Eu quero também. Eu quero agradecer também, aproveitar institucionalmente a International Commission de Cruzadas Me gustaría Internacionais. agradecer también, aprovechando de manera institucional, a la International Commission, através do pastor Juan Lavado, que também está presente neste culto desta noite. por medio del pastor Juan Lavado, que también está con nosotros en este culto, en esta celebración de esta noche. Deus abençoe, meu amigo. Dios les bendiga, mi amigo. Sí, señor. Y estamos agradecidos con Juan, con los pastores y amigos que han estado de otros países. Algunos están de allí, de Colombia también. Y mañana vamos a poder compartir el testimonio de un pastor de Honduras que ha estado con nosotros hoy aquí también. Y bueno, el Señor nos va a ayudar en todas estas cosas. Así que vamos a compartir ese testimonio. Ahí tienen, mañana vamos a tener el día 2 de nuestro congreso. Ya conocieron la dinámica de hoy. Entramos directamente a las conferencias individuales que tenemos. Mañana yo voy a estar compartiendo Ser y Hacer Discípulos. Saraí Cordero va a estar en el grupo con las zonas misioneras locales. Mi esposa Karina va a estar con Discipulado para Mujeres y Rumari, mi hija, va a estar con Discipulado para Niños. Eso va a ser desde las 5 de la tarde hasta las 6:30. Y luego vamos a tener la conferencia general como lo hemos tenido en el día de hoy. Y mañana desde las 6:30 hasta las 8
Y nuestro predicador va a ser el hermano Diogo Carvalho, el escritor del libro Relación Discipuladora, compañero también de nuestro pastor Banoir y alguien que también hemos tenido mucho apoyo de él en las misiones y en la obra misionera bautista de Venezuela. Entonces, así que prepárense para el día de mañana, oren, compartan para que otras personas también puedan disfrutar de esa bendición. El día 3 vamos a tener al pastor Carlos Rodríguez, que él ha estado también con nosotros hoy y va a estar con Iglesia Discipuladora. El pastor César Luzardo va a estar con el diplomado en discipulado. El pastor Alexander Montero va a estar con el discipulado y la obra social. Y el pastor Joel Moreno va a presentar discipulado en casa. Y vamos a tener la predicación de el fundador del seminario MINS, el doctor Cornelio Hegeman. Entonces, son 2 días que vamos a tener estas conferencias y que esperamos que sean de gran bendición para sus vidas, para su ministerio, para la iglesia local y para nuestra obra en general. Estamos, bueno, nos gustaría orar y quisiera orar para que el Señor nos ayude en este tiempo. Vamos a orar, tener un momento para agradecer a Dios y para pedirle también al Señor que Él nos haga discípulos fieles, así como hemos aprendido en esta noche. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Nuestros corazones están abiertos a tu palabra y a lo que tú nos enseñas cada día. Nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para escuchar lo que tú quieres enseñarnos y también para obedecer lo que tú nos has hablado en el día de hoy. Perdónanos porque no hemos sido discípulos fieles. Pero gracias. Gracias porque tú estás con nosotros y tú prometiste estar con nosotros y tú vas a transformarnos y a convertirnos en discípulos fieles cada día y nos vas a ayudar en poder discipular a otros, poder cumplir la gran comisión. No estamos solos. Tu obra va a ser perfeccionada en nosotros y junto con nosotros tú nos vas a guiar en este proceso de multiplicación de discípulos y de cumplir la gran comisión. Gracias, nosotros estamos agradecidos contigo porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro Señor y porque entendemos, como lo hemos oído hoy, que tú nos salvaste de nuestros pecados, del mundo, nos salvaste del engaño del diablo, nos salvaste del infierno para que nosotros hagamos discípulos. Y quiero pedirte que nos ayudes en todo esto y que nos bendigas en los próximos días, en todo lo que vamos a hacer, que tú sigas haciendo esa obra, completando esa obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias por el pastor Banoir. Bendícele a él, a su esposa, a sus hijos, su ministerio allá en Brasil y en todos los lugares donde él tiene la oportunidad cada día de enseñar tu palabra. Dale salud y que cada día él tenga mucho fruto en el ministerio que él desarrolla para la gloria tuya. Gracias por la hermana Carla, por su ministerio en Medellín, por su ministerio con la Junta Misionera y por su participación junto con nosotros. Gracias por todos los pastores, misioneros, líderes que están aquí, que han escuchado tu palabra y que están comprometidos con el cumplimiento del gran mandamiento y de la gran comisión. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amém. 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 Pastor Eliazar, eu deixei no chat me correr.